Luciano Casarão, Smart, Inteligência de Mídia OH. Um prazer estar aqui. Sem formalidade, receber um irmão, receber um amigo, receber uma pessoa com quem eu aprendo. Eu tenho procurado convidar pessoas que me ajudam a fazer melhores reflexões da vida e do negócio. E recentemente a gente estava junto almoçando juntos, né? E você trouxe alguns insights, coisas legais que são importantes para mim, né? Continuamente são importantes para mim. Então, antes de tudo, quero dizer que para mim você é um mentor, é um cara que eu considero demais o que você fala. Acho que você tem um entendimento, uma visão de mercado. Então, para mim é o Casa, um amigo que está aqui para a gente bater um papo sobre mídia. Obrigado pela recepção aí. Porra, prazer é meu. Você sabe que eu tenho uma admiração enorme também aí pelo seu trabalho, pela empresa, Outdoor Media, pelo parceiro que vocês são no mercado, pela referência, né? Que é o que eu sempre falo, Alisson, eu sempre cito você em outros mercados, o que a Outdoor Media vem fazendo aqui no mercado de Curitiba e não só aí no Paraná, né? E com toda essa expansão que você está tendo aí, eu acho que é um trabalho excepcional, só eleva a régua do meio para cima, onde todo mundo tem que, esse mercado hoje que cada vez mais a gente está mais desafiador, a gente tem aí grandes players atuantes, então as grandes empresas regionais fazem essa diferença hoje no nosso planejamento aí nacional. E vocês como um parceiro nosso aí, porra, excepcional. Casa, de verdade, obrigado mesmo. E o que eu estimulo, uma parte das pessoas que vão nos ouvir falar são empresas que estão... são pessoas que, de maneira geral, estão procurando sobre o nosso tema, sobre a nossa indústria, mas são empresas de Out of Home que estão no interior do Brasil e que nem sempre têm a oportunidade de estar lá, né, lá na Smart em São Paulo. E eu sei que você tem uma prática, uma política muito carinhosa com as pessoas, você recebe todo mundo, né? Mas é verdade, na nossa última conversa eu saí de lá muito fazendo uma reflexão, né? E eu te perguntei algumas coisas sobre uma nova vertical que a gente está implantando aqui na Outdoor Media, as pessoas ainda não sabem, né? E os teus conselhos são realmente importantes para mim, de verdade. Obrigado por estar aqui com a gente, Casa. Que bom que eu posso contribuir aí com vocês sempre. Não, é genuíno. O prazer é meu. Casa, e como é que você, antes disso, a turma não conhece tua história, né? A gente vem falando da história, vem falando da experiência, né? E como foi importante na tua história você ter passado por diferentes setores e departamentos, inclusive dentro, né? Você já foi exibidor, você já foi executivo de vendas, você já foi planejador. O que você já fez e por que você conhece tanto? Você é uma das pessoas que mais conhece de Out of Home, da nossa indústria, que mais conhece do Brasil, que mais entende de planejamento, porque tem um background aí, né? É exatamente isso daí que você colocou, Alisson. Acho que o que me enriqueceu muito em toda essa minha jornada aí do OH desde 94, que eu comecei trabalhando no interior, uma empresa familiar na Pacto, que era da família do Rodovalho, do Nando, do seu Luiz. Em 96 eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, eu era comercial no interior, acabei dando um passo para trás. São Paulo é um outro mundo, né? Eu acho que São Paulo hoje ela acaba sendo de extrema importância para vários mercados e capitais do Brasil em temas de exportação de mídia. E lá atrás continua pujante. Quando existia a mídia exterior em São Paulo era o coração do negócio. Então eu fui para dentro da empresa, ao invés do comercial, eu voltei um pouco, fui para a área de programação de outdoor, conheci muito da rua. Isso me deu um punch muito forte quando eu fui depois para o comercial, porque eu acabei entendendo muito do que eu estava vendendo. Quando você fala programação, era você o cara que estava no backstage montando os roteiros fazendo a programação, qual era o cliente que ia em tal tabuleta, e lá atrás, sim, final dos anos 90 era na munheca. Na munheca, depois que foi digitalizando, né? O dito espelho, né, Casa? Exatamente. Então, você sabe que aqui tem uma história curiosa, Casa, porque todos nós vivemos isso do espelho, né? E
a pessoa que guardava o espelho era o querido de todo mundo, né? Porque era esse que determinava se a coisa acontecia ou não acontecia. Eu ia fazer isso. Eu ia falar isso, meu. Era o dia da programação do fechamento, era, meu, me ajuda aqui, coloca esse cliente. Você tem os pontos chaves em São Paulo, era exibidor. Chegava os caras com um sonho de valsa na mesa. E São Paulo tinha uma característica diferente, porque eram grandes empresas e sempre tinha os coordenadores das campanhas, né? Então era o concorrente que o cara distribuía a campanha, o cara às vezes me ligava, pô, Casarão, me ajuda com aquele ponto na Cidade de Jardim, eu preciso colocar que era o ponto que ele precisava ali. Sim. A gente tinha um share que era meio que um acordo entre as empresas nessa divisão de coordenação que era feito, e era exatamente isso, a gente era um negociador, então eu mantinha a minha área de comercial ali na hora de vender, e obviamente que no concorrente era aquilo, o cara tava me mandando 30, porra, eu tinha uma ali, a Paulista, a Cidade de Jardim, só que você me dá mais 5 pontos, era um poder de barganha que a gente tinha E isso faz com que você entenda também, né? Por exemplo, essas pessoas que interagem com você hoje e que não têm a oportunidade de conhecer um pouco da tua história, né? Que fica no dia a dia trabalhando na Smart, né? Eu sugiro que a gente faça isso, faça uma imersão na persona, né? Na alma da Smart, que é o Casarão. Então, cara, quando você está num planejamento para um cliente hoje, seja de uma cidade menor, você acabou de falar no almoço sobre uma cidade no interior da Bahia que você estava lá e falou assim, cara, eu sei o que tem lá, porque eu fui fazer o planejamento. Então, o veículo, muitas vezes, ele não conhecendo a tua expertise, ele né, não sabe, pô, como é que esse cara entende tanto? Por que ele está sendo tão assertivo nessa programação, né? Cara, a gente tem que estar viajando, tem que estar se atualizando, não só na área de tecnologia, de métricas e tudo mais, porque hoje eu acho que a grande riqueza hoje da área de planejamento é o entendimento do que aquela cidade proporciona, quais são os ativos, quais são os meios mais relevantes, para que a gente possa entregar o melhor no final para o cliente, para que ele seja satisfeito. Não adianta ir no cheiro ali. Então é o que você colocou, Alisson, a gente tem que estar sempre se atualizando, viajando esse Brasilzão afora aí, entendendo, de acordo com o cliente que a gente atende, você acaba indo para o interior das capitais, né, dos principais estados, você tem que ir lá, você precisa, porque para o cara é importante. Às vezes é muito mais, tem um cliente que é muito mais importante ele estar ali em Mossoró, do que ele está em Fortaleza. Então, porra, eu preciso entender de Mossoró, como que a cidade se comporta. E hoje o digital está muito em evidência, né? Os grandes formatos digitais, mobiliário urbano. Só que você vai para o Brasilzão afora, a gente tem o nosso bom e velho outdoor de papel. A gente tem o carro de som, a gente tem outros ativos que a gente precisa entender e compreender. E não sempre a gente acaba indo para o interior e o cara fala, eu quero colocar uma lona. Às vezes o exibidor não consegue, porque a estrutura dele não permite que ele instale uma lona. Então, e isso faz, Casa, com que as empresas como a Smart, né, tenham um ganho de relevância, né, e a minha opinião é que cada vez mais, né, a Smart vai ser relevante, altamente relevante, dentro do planejamento do cliente, seja diretamente junto ao cliente, seja sendo a estrutura de inteligência da Eurof Home de agências, né? Então, eu vejo que esse é um caminho que, diferente de algumas pessoas, que ele só vai se aprimorar, né? E que o exibidor do lado de cá, né, tem que entender cada vez mais a importância dentro da indústria, a importância que a Smart tem no processo. É um ciclo, né, Alisson? E é importante isso que você colocou. Quando eu acho que o grande gargalo que a gente tem hoje é o tal do prazo, né? Então, eu brinco muito que às vezes o mídia tá lá, aquele planejamento enorme, digital, TV e tudo mais, e o cara, porra, tem hora, Home ali. Só que às vezes o cara tem um saving e ele vai entregar amanhã o planejamento. Ele liga agora, às 2h pouco da tarde, eu preciso entregar amanhã um planejamento, eu preciso desses 8 mercados.
E a gente acaba cobrando o exibidor, a gente tem que, cara, eu estou comprometido. É como você colocou hoje, a Smart é a extensão da agência. Eu sou o braço de execução da inteligência de mercados. E o exibidor definitivamente ele tem que entender efetivamente esse papel, né? Porque nós temos empresas e empresas, né? E hoje eu não vejo uma entrega eficiente de inúmeros clientes que não passem pela mão de um especialista, porque essa complexidade de planejamento e programação e entendimento local é do especialista. Não... Concordo 100%. E nesse ponto, assim, que, de novo, que a gente depende muito do final, a Smart, como outros planejadores, a gente é apenas o elo de ligação da agência que tem a verba do anunciante e da estratégia, e a gente acaba puxando, ó, quem que você quer, eu preciso aqui em Curitiba, então eu vou falar com o X, o Y, o Z, a gente trazer quais são os melhores ativos que atendem o target, e aí com ferramentas, com tudo que a gente consegue de planejamento e devolver para a agência, para que ela possa... Então, a gente depende nessa ponta dessa agilidade também, porque a gente é cobrado por isso, e nem sempre, quando a gente está falando nas capitais, é muito rádio. Só que quando a gente vai para o interior, é muito difícil. E não só no start do planejamento. Às vezes um pós-venda que é fundamental e essencial. Essa é uma dor gigante, né, cara? Então, a gente tem grandes discussões no bom sentido com clientes, agências que a gente atende, que o nível de exigência é o mesmo que você está comprando na capital. Só que às vezes você está no interior em cidadezinhas de 2, 3 mil habitantes, não menosprezando, mas que você às vezes tem 5 pontos ali de ativo, seja um front, um outdoor, e o cara já atende ali regionalmente. E o cara, para te atender, para te dar essa devolutiva, ou às vezes para o cara te entregar um check, cara, o time sofre. A gente sofre e eu acho que os exibidores e esse Brasilzão como um todo, principalmente acho que o meio cresceu muito, a régua subiu muito. A gente hoje tem grandes players multinacionais, tem uma eletromídia, e eu acho que assim, cara, a gente tem que entregar... Sim, o nivelamento fica na mão do líder, e a gente tem que ter humildade e entender isso, que o líder ele coloca um padrão de mercado. E isso Totalmente. Não é da nossa indústria, isso qualquer setor. Qualquer setor. Qualquer né? setor. E a gente tem que ter humildade para entender isso, sabe? Quer dizer, e uma das coisas que eu escuto muito nos bastidores, né? E é um dos nossos propósitos aqui, dessa mesa de irmãos, de amigo, é bater um papo franco, sabe? Eu escuto muito de alguns exibidores que acabam não entendendo exatamente o momento da nossa indústria, né? E eles não entendem o papel, a importância da indústria dos planejadores das empresas de inteligência de mídia, entende? Talvez ligados ainda àquela história do passado de algumas pessoas que atuavam mais numa linha broker, algo assim. Qual que é a diferença daquilo que era no passado uma representação, por exemplo, né, com aquilo que é o momento na indústria onde a gente tem que entender a Smart como um cliente, né? Eu acho que a primeira coisa em todo o processo a gente tem que ter transparência. O primeiro ponto que Perfeito. Eu coloco quando eu sento com o head da agência, seja de mídia ou com o head, com o dono da agência, é a transparência no processo. O primeiro que eu tô ali eu sou uma extensão da agência. Eu não posso ser um intermediário. Então todo o processo, Alisson, acho que assim, a gente tem que ter a gente não pode ter um overprice, a gente não pode... E tem espaço para isso, não existe esse espaço. Então, acho que assim, de novo, a gente está aqui para a gente fomentar o mercado, para trazer uma receita que às vezes a agência, e no dia a dia dela, na complexidade, ela ia colocar num grande player, ou ela não ia planejar aquele mercado, ela ia colocar em outro meio. Às vezes ela fala, vou jogar na televisão, vou jogar no digital lá em Curitiba. E pegando Curitiba como exemplo... Vai indo para o mais fácil e não para aquilo que é melhor, porque nós ainda somos difíceis de programar. Exatamente. E até pela falta de conhecimento. Porque, voltando de novo São Paulo, quem não é visto não é lembrado.
Hoje, São Paulo, o mídia que tem 25 anos de idade, que ele nasceu em 2000, ele tinha 7 anos quando acabou o Aldora, o Fronte, o Topa, a Empena em São Paulo. Então o cara hoje é formado em mídia, só que ele não vê, ele só vê o abrigo e o relógio. Isso é assustador, né? E aí você acaba... Essa percepção, ele acha que o Brasil inteiro é assim. É assim. Então você tem hoje Curitiba, uma capital extremamente organizada, com ativos de excelente qualidade, grandes formatos, projetos incríveis, como vocês têm aqui, com puta preocupação com verde, com paisagismo, trazendo alguma coisa de diferente para a população, como o espaço pet, a área que você tem de carregamento de carro. Eu acho que assim, é muito legal isso. E legal que é da cidade, né, Casa? Não você é assim... Você está entregando um negócio para a população, para a cidade. E o legal é que isso também, Casa, ele não é uma propriedade, né? E a gente aqui não está falando da Outdoor Media, a gente está falando de Curitiba, porque os nossos parceiros e co-irmãos aqui também têm projetos lindos, maravilhosos, e isso mexe na indústria. E isso é um amadurecimento da gente entender que se eventualmente a Outdoor Media fizer... algo de errado, ela vai atrapalhar a indústria. Assim como se a Outdoor Media fizer alguma coisa de correto, ou como um co-irmão nosso aqui faz algo de correto, ele mexe na indústria. Né? Exato. E aí é que eu faço essa comparação de algumas pessoas, assim, em casa aqui, ainda lembram, você falou de overprice, ainda lembram de pessoas que praticavam esta linha de overprice e hoje um trabalho profissional como vocês entregam. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem, e não tem margem mais para isso. Porque assim, hoje tá muito fácil, né? A informação tá aí. A gente tem inteligência artificial, tem um monte... Se você hoje der um Google, quem são os exibidores em Curitiba? E o mídia, eu entreguei um planejamento para ele. Se ele quiser ter a curiosidade de saber, será que aquele icônico lá, qual é o valor dele? O cara ligar para você aqui, você vai falar, é X. Eu não posso estar no planejamento... tá aqui, porra, custa 1x, e o cara liga aqui e fala, não, custa 0,4x. Pô, Casarão, o que você tá fazendo? Eu tenho que estar lá para... E cada vez mais não tem espaço para isso. Eu tenho que ter lá mostrando para ele a inteligência, eu tenho que rentabilizar e otimizar para o cliente, para que a gente possa fazer a melhor entrega. Isso falando de Curitiba, falando de todas as grandes capitais. Igual a gente usou Curitiba como exemplo, você pega hoje Porto Alegre. Tem uns projetos maravilhosos de grandes exibidores. Você tem Belo Horizonte, você tem Salvador, Recife, Fortaleza, Brasília. Então, assim, a gente está muito bem servido nesse Brasil, fora o eixo Rio-São Paulo, de mídia OH, muito bem servido. Muito bem servido. Basta querer fazer e fazer direito, que é impressionante. Você estava falando de estar muito bem servido, me veio à memória, inclusive na semana anterior à nossa gravação aqui, a Central de Outdoor promoveu um webinar falando, reverberando uma pesquisa que a OH Brasil fez, falando sobre quão importante dentro desta indústria dos diferentes verticais de out of home, os grandes formatos, e eles fizeram um recorte muito inteligente, que agora a gente vai reverberar para outras capitais, né? Foram 5 capitais que a OH Brasil estudou, e gentilmente, um abraço para o Felipe, que nos gentilmente, de maneira muito altruísta, deixou à disposição do mercado isso para a gente entender qual é o impacto de uma peça de grande formato quando comparada a uma peça de menor formato. Né? Eu acho que tem espaço para tudo, para todos. Quando você está num planejamento, você sabe o que está fazendo. Mas o que você achou dessa pesquisa? Quais foram os pontos, os highlights para você? Eu tive a oportunidade, o Felipe esteve comigo lá. Eu achei sensacional. Primeira coisa que eu falei para ele foi uma iniciativa dele. Foi a primeira coisa que eu falei para ele, Felipe, eu acho que isso daí tinha que se reverberar para esse Brasil e levar para o conhecimento do mercado, dos mídias, das agências de São Paulo como um todo. Porque é muito do que se é dito, do como se é colocado, das narrativas e que cada um conta. Uhum. E eu achei sensacional. E a partir do momento que você pega um instituto que fez essa pesquisa, que não tem ligação nenhuma, por mais que ele uma metodologia muito totalmente aberta, transparente, franca,
é o instituto que fez essa mesma pesquisa fora do Brasil. E, cara, eu acho que quanto mais a gente poder entregar para o mercado... Foi? Acho que foi a Fairbrand. Eu acho que assim, quanto mais a gente tiver, a gente tem hoje um problema seríssimo no nosso mercado, que é métrica e a audiência, dados confiáveis. Os dados entregues. Cada um usa uma metodologia, tem alguns institutos. Hoje, na Smart, a gente usa muito a base do GeoFusion, porque o GeoFusion hoje é uma ferramenta que nasceu do varejo para ver a viabilidade econômica daquela região, se tinha potencial. Então, você tem um monte de camadas ali. Então, a gente usa toda a informação do GeoFusion para a gente entregar hoje a nossa métrica. Além do GeoFusion, como é que você enriquece ainda mais os dados? Cara, TDI, a gente puxa algumas coisas de monitor para entender e para fazer os cruzamentos. Então, fica muito complicado e a gente tem que ter uma chancela, né, Alisson? E a gente não tem. E isso não é no Brasil, é no mundo. Então, eu acho que se houvesse um esforço maior dos grandes players e tem ferramentas que você consegue pegar ali as pessoas que estão passando naquele ponto e tudo mais. Existe vários, vocês têm uma ferramenta maravilhosa, existe a Forcy, tem outras, eu não quero ficar falando, são vários que conseguem entender que aquilo que daí a gente entra num outro conceito. Você consegue hoje mensurar quantas pessoas passaram na frente do seu ponto. Você hoje tem esse monitoramento em todos os seus painéis. Então, no dia ali passaram 100 mil pessoas. E você consegue falar, passou tantos caras de moto, de carro, a pé e tudo. Então, isso, não necessariamente o cara foi impactado. Porque tudo no nosso mercado, isso acontece. É aquilo, é potencial de impacto. Aí você vai naquela questão, poxa, a criação foi pensada por Off-Home, que é um gargalo. Esse é um ponto básico, né, Casa, que eu acho que cada vez mais a gente tem que crescer com isso, porque não precisa, né, qual é o básico do nosso negócio? Ter uma criação com o fim do Off-Home e você estar colocado num ponto que atende àquela demanda de comunicação, né? Aí, uma das coisas que é uma prática nossa, e eu queria fazer uma pergunta aqui aberta, né, para você. A Outdoor Media há algum tempo usa... algum tempo eu quero dizer exatamente eu vou chutar para baixo para não errar, tá? 3 anos e meio a Outdoor Media desculpa, 4 anos e meio a Outdoor Media não tem um painel do lado do outro. É normal, é comum, e não é Brasil, é mundo, você ter 2, 3 assets de mídia, painel, né? Um do lado do outro. Nós entendemos particularmente que se nós estamos vendendo audiência, e aí eu já vou perguntar para você e que isso possa servir como um trilho para as pessoas que estão nos vendo, né? Quais são as principais características ou as condições mínimas que um veículo tem que ter para que você entenda esse veículo como um cara confiável, para que você pegue todo esse teu planejamento e coloque lá. Finalizando o que eu estava falando, a gente não tem painéis um do lado do outro. Então, aquilo que eram, eventualmente, locais que ainda se enquadravam a ter diferentes painéis, é um cliente só. Porque nós estamos vendendo audiência. Então, a gente entendeu aqui que deve ir para esse caminho, né? Não estamos dizendo que isso é o melhor dos mundos. Enfim, nós entendemos que sim. Como é que você entende isso? Qual é o poder da face única? E quais são as credenciais que um veículo tem que ter, minimamente tem que ter hoje, para que realmente ele seja confiável, né? Você falou, o cara tem que entregar métrica. A gente está falando de métrica, está falando de programática e a gente não resolveu o checking ainda, pô. Tenho certeza. A primeira é a qualidade do ativo. Você tem que ter um ativo que seja digital, que você entregue o digital, não com falhas ali, em módulos e tudo mais. Assim, não me interprete mal, aquela coisa, um ativo atualizado. A importância, eu acho que o que Curitiba hoje apresenta de ter um ativo por ponto é uma tendência que está acontecendo em vários mercados. Você pega hoje Belo Horizonte, está passando por uma rarefação
que foi um entendimento dos próprios exibidores, onde existiam... eu acho que, cara, é um movimento inteligentíssimo. Eu acho que não é quant, é quali. Perfeito. E eu acho que, assim, é você se propor ao que você está vendendo. Se a gente pegar lá atrás, né? Eu mandei uma foto quando existia o Outdoor, só que a foto do Outdoor era de 2018, igual o Google hoje. Cresceu a árvore e tudo. Cara, você me vendeu aquele ponto com aquela foto, a hora que você manda o pós-venda, o check-in, tem uma árvore, tem outra coisa. Cara, você tem que vender aquilo que você entrega. Eu acredito no que eu vendo. Se eu não vou vender essa xícara pro cara, se eu não acreditar que essa xícara é gostosa, que ela vai manter gelado e tudo mais. Então... E nós não estamos aqui falando que o outdoor, papel, 32 folhas, não seja um bom ativo. É excelente, é o que eu falo. Desde que ele esteja com alto nível de qualidade. Vai hoje, de novo, a Smart, a gente planeja o interiorzão do Brasil. Eu faço muito, mas muito outdoor. A gente tem clientes de agências nossas parceiras que isso, 80% da campanha é outdoor. E nem estamos dizendo que daqui a 2 anos não tem mais outdoor. E os caras assim, o cara que tinha o outdoor lá na estrutura de madeira, o cara, colocou de ferro, o cara coloca, tensiona a lona bacana. O cara, tem empresa, eu fiquei surpreso, eu tive em Montes Claros, fazendo uma vistoria. Eu fiquei extremamente... Montes Claros aonde? No interior de Minas Gerais, lá no norte, quase na Bahia. Cara, eu tive com um exibidor lá, ele dá um pau em muito cara da capital. O cara tem excelentes ativos de outdoor, estrutura impecável e uns painéis com métrica que eu fiquei impressionado, olha. Então, assim, e isso não é... Às vezes eu vou para o interior de São Paulo, é a mesma coisa. Então nós não estamos dizendo, e é importante a gente mencionar isso, que o outdoor vai acabar, que o outdoor papel vai acabar. Não, o que nós estamos dizendo sempre é que o que tem que acabar é a falta de rarefação, ou seja, nós temos que ter uma quantidade menor de ativos nas mesmas localizações. Exatamente. Né? E que sim, neste Brasil, que é o nosso Brasil, vai ser papel, mas ele não pode estar mal colado, o papel tem que ser de primeira qualidade, a tabuleta tem que ser de primeira linha. Exato. Aí, instalação perfeita, o cara tem métrica. O cara tem que ter um pós-venda, com um check-in bacana que pegue o fluxo. Às vezes eu recebo foto lá, cara, o time manda, o cara me vendeu o Outdoor que tá mostrando o fluxo, a avenida. O cara, ele vai do outro lado, ele pega na contramão a foto. Tipo, ele tá depreciando o ativo dele. E voltando no que você colocou, que assim, que eu acho que é importante, e é um movimento que a gente está acompanhando, você pega Recife, está passando por isso. Você tinha aqui uma tabuleta de outdoor, você tinha um front light aqui, você tinha uma empena aqui. Cara, é choque de audiência, de concorrência, é tudo que a gente passou lá atrás. Então, e você viveu isso lá atrás. Do dia para a noite. Mas você lembra que a Central de Outdoor lá atrás tinha aquilo que naquela oportunidade, talvez 1995, nós chamávamos de Manual de Boas Práticas. Agora, até como uma atualização para você, no OH Summit, que nós vamos fazer agora no mês de março do ano que vem, a Central de Outdoor vai publicar o seu Plano Nacional de Autorregulamentação. A Central de Outdoor não vai classificar como um ativo AAA um painel que tenha sobreposição. Isso não podia. Em 1995, isso não podia. Então, eu vejo que a nossa indústria, Casa, ela só tem um caminho. Rarefação, uma quantidade menor de ativos por localidade. É quali, não é quant, né, Alisson? Exatamente. É sempre, eu acho que é sempre isso. E não dá para entregar qualquer número, porque você não aceita, vamos lá, métrica por métrica. A gente saiu correndo atrás. Cara, métrica, e aí veio um monte de coisa. A gente não pode perder a credibilidade, né, o veículo, de te mandar um número que você vai olhar e falar o seguinte, cara, isso aqui é mentira. É tão danoso na relação do veículo com a Smart, ele mentir sobre uma métrica, quanto essa história da árvore que você falou, do cara colocar não é verdade? E você consegue jogar, você tem um mobile também que eu acabei não citando hoje, que você consegue entender quem são, que naquelas regiões você tem hoje. Os dados sensitivos, você consegue classificá-los.
ali, aí, porra. Enfim, você tem muita coisa que você consegue jogar para você conseguir defender cada vez mais. Só que eu acho que tudo isso daí você tem que. Falta alguém para juntar todo esse. Pega o cara aqui, esse daqui, vamos jogar nessa plataforma. Acho que já houve alguns movimentos. Custa caro, custa muito caro. Mas se alguém juntar esse daqui, juntar o cara daqui do mobile com o GeoFusion, com esse, o cara trazer, entender, o cara conseguir essa validação, cara. Então, nesse plano nacional de autorregulamentação, Casa, a Central Eudor vai homologar uma metodologia e aí não tem muito esforço para fazer. A gente tem que ter humildade e entender, estudando basicamente Isomar, todo o processo de qualificação adotado pela OAAA é uma coisa muito simples, é o que nós estamos fazendo, dizendo o seguinte, olha, se você construir os teus dados com esta metodologia, nós vamos entender que os seus dados são críveis. Não precisa ser a empresa A, B, C ou D. Qualquer empresa que faça dentro desse processo de metodologia. Voltando um pouco do que você está falando, olha para você entender a dificuldade. Hoje, para a gente fazer e jogar na nossa plataforma, eu preciso da Lat-Long. Cara, tem aí cidades, o cara não manda. O time tem que entrar no Street View para encontrar a placa. E às vezes o cara fala, é rua A, esquina com a rua B. Ou na rua A, próximo da casa de material X. Porque aquilo, no interior você tem essa... Sim. É perto do lado da casa de construção, a única casa de construção que tem. Então lá pro cara é fácil, pro regional. Só que a hora que você vem trazer para cá, para você entregar, que é uma campanha nacional, que você tá falando de 80, 100 mercados, cara, o time tem que ir para encontrar, para eu poder subir isso daí do Lat-Long, jogar no Excel. Cara, é um trabalho. E você imagina a hora que a gente está falando aí, eu não vou nem ser muito... Vamos falar de 30 cidades no interior, que a gente está falando com 60, 90 players. Você imagina se o meu time... Eu tenho que ter um time só para ficar no Street View. Impossível. Então, é o mínimo que a gente tem que ter dos exibidores, e seja ele numa capital ou numa cidadezinha pequena, eu acho que o cara tem que ter um mínimo ali. O que você precisa ter? Cara, um quadro decente, que suporte uma estrutura para uma colocação de uma lona. Fazer o básico bem feito. Que tenha a identificação do seu ativo. Telefone, cuidado do entorno. O cuidado, pintar a moldura, fazer isso daí. E, cara, é uma latitude. Cara, você já começa a entregar um pós-venda. Sabe, aquele cuidado de, atualização dos seus ativos, da imagem dos seus ativos. Porque tem cara que vende a mesma foto de 2018, 2020. E você acha que essas empresas, elas vão... como qualquer mercado, né? O nosso mercado ele tem uma vida longa. Nosso mercado, aliás, a nossa indústria de comunicação é a mais antiga do mundo, por consequência, a mais longeva do mundo, e nós temos anos de glória pela frente, sem dúvida. Mas esse tipo de empresa vai ter espaço nos próximos anos dentro da indústria? Eu acredito que não, Alisson. Tem uma coisa, cara. A gente está num planejamento agora, segunda-feira. Eu estava com o time, eu peguei num planejamento que a gente estava fazendo e a pessoa da agência, o mídia pegou e falou, eu queria isso daqui. Eu falei, cara, eu não recomendo esse ativo nesse mercado. Ele está depreciado, ele não vai te entregar. Eu, como seu cara de planejamento, eu não recomendo que você faça ele. Se você quiser expor o seu cliente, ok. Vamos até o mercado para você entender. Então, eu preciso estar orientando esse cara. Porque eu estou colocando o meu na reta. Eu não quero faturar. Claro. Eu preciso entender do cara se ele fala assim... A entrega é tua, eu preciso fazer o outdoor. Não, eu preciso fazer o painel digital. Não, o digital dele está defasado. Vamos fazer o outdoor com lona, que vai ser melhor. Esse cara, lá tem uma boa empresa, o cara instala, ele entrega, puta qualidade e tal. Ali é o mobiliário. Não, o mobiliário dele tá precário, o cara não cuida, o cara não tira campanha, tá com campanha de São João, e nós estamos no Natal. Então, cara, a gente tem que estar atento em tudo isso. Que você está falando isso, Casa, eu me lembro de uma coisa. Agora, no mês de julho,
junho ou julho, não me recordo exatamente, nós estivemos então lá no México, no congresso da World Outdoor Organization. E lá um palestrante apresentou uma pesquisa que veio lá da OAAA, onde por mais de 5 anos a OAAA, em parceria com a Clear Channel América, fizeram uma pesquisa com os CMOs dos Estados Unidos, perguntando qual é o principal... o que eles buscam em uma campanha? O que nós temos? Qual é a briga do momento para que a minha campanha seja vista? E eles usaram a palavra atenção. Está todo mundo brigando por atenção. Ok. Aí nós trouxemos essa palavra para dentro do nosso negócio de Media Out of Home. Quanto o nosso negócio tem capacidade de chamar atenção? Muito. Desde que tem uma boa criação. E que o ativo esteja, que o painel esteja bem colocado. Tem dois tipos de atenção. O cara vai chamar pela má qualidade, exatamente. Exatamente. Horrível, claro. Ou ele vai chamar, como me chamou a atenção de alguns ativos aqui, que eu falei, caraca, a gente está muito à frente. Fala, né, cara, não... E aí o cliente paga mais por isso, não. Ele chama atenção por si. A hora que você vê ali, falando, da Favreta, aquele com a cascata, o seu que tem um espaço pet, você para o carro, tem um puta... Cara, é demais isso. De novo, você está prestando serviço para a população. Você está trazendo uma área de conveniência, de convivência bacana e está expondo a marca do cliente que o cara vai falar, cara, eu quero estar aqui. Então, essa é a atenção. Essa é a atenção e é a dedicação de vocês e aquilo que, a hora que a gente consegue daí trazer o cliente ou vem junto com a agência fazer, o cara fica impressionado. Sabe o que me chamou a atenção no mês passado? Um co-irmão, concorrente, né? Muito mais co-irmão do que concorrente aqui, a Media Land, fez uma praça no bairro do Portão, a região da Portão ali, e é um terreno enorme. Eles fizeram um projeto de urbanização lindo, com caixas de abelhas, daquela abelha jataí, sem ferrão, sabe? Uma coisa assim com um cuidado. E eu, sinceramente, quando eu olhei aquilo, eu liguei para esse, vou chamar assim, né? É mais co-irmão do que concorrente, mas só na intenção de dizer o seguinte: liguei para um concorrente e disse, parabéns. Que negócio bacana que vocês fizeram aqui. Então, automaticamente, o que acontece na indústria? Um cliente foi lá, já comprou e falou assim, cara, eu quero ser o dono desse espaço, né? Mas é um cliente. E o cliente que é o concorrente desse cliente faz o quê? Ele vai procurar algo igual. E aí a indústria vai se construindo, ela vai... né? Porque o problema é você ter do teu lado uma empresa que não cuida dos seus ativos. Né? Você falou era Mossoró, certo? Isso. Você chega ali em Mossoró e fala assim, cara, isso é Media Out of Home. Ou seja, não é a cidade, é o empresário. É isso. Eu acho que quando você tem concorrentes bons, não necessariamente é um concorrente. Ele é um irmão. Eu tenho concorrentes hoje no meu mercado que são irmãos. A gente troca ideias, Cara, eu preciso... Se a gente estiver junto para melhorar o meio como um todo... O inimigo não é esse, né? Não é isso. Não é esse. O inimigo é a falta de qualidade, é não ter métrica coerente, é não ter um padrão de pós-venda, é não cuidar da indústria. Né? Eu acho que esse é o inimigo. E, cara, graças a Deus, é muito legal isso, que eu acho que assim, em cada mercado, você tem, Alisson, 1, 2 empresas que estão puxando. Tem uma nova geração que tá com essa percepção de, cara, se eu não melhorar, eu vou ficar para trás. E eu ficar para trás, eu vou perder o que meu pai e meu avô construiu lá. Então, a gente falar hoje de principais, Porto Alegre, Floripa, Curitiba, Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, Brasília, cara, aí vai, né, BH? Sim. Tá todo mundo prestando atenção nisso. A gente precisa cuidar dos ativos, a gente precisa melhorar a qualidade, a gente precisa melhorar a entrega, porque vai continuar. O meio out of home, ele não tá ali entre os 3
mais relevantes, que não teve esse crescimento exponencial que teve, à toa. Então, isso tem que ter um cuidado, isso houve um movimento puxado por alguns outros players, que é demais. E isso, Casa, que você está falando é algo que... Eu tenho uma frase de um amigo, a gente saía de moleque, ia pra balada, tem sempre o bonitão, boa pinta, não sei o quê. Olha, era você, cara. Eu falava assim, chove nele e respinga em mim. Cara, o cara não vai conseguir. Não, mas era ele que falava isso pra você, fala aí. Porque assim, cara, por maior Verdade, que seja, claro. o cara não vai ter a capacidade de abraçar o mercado inteiro. E sobra para todo mundo. Eu, particularmente, acredito muito nisso. E tem uma vantagem, né, de envelhecer. Essa semana eu fiquei mais velho e estava pensando nisso, né? A gente consegue enxergar coisas que a gente não enxergava antes. E em Curitiba, eu acho que a gente conseguiu enxergar algo, só citando como um exemplo, na intenção de um dia isso eventualmente inspirar alguém. Nós pegamos e nos unimos em 3 empresas que coloquialmente são concorrentes, e hoje são mais co-irmãs do que concorrentes, e fundamos um novo negócio para cuidar de um projeto que, individualmente, é muito maior do que as 3 empresas. Mas as 3 empresas juntas tornam o projeto execuível com excelência, que é a Curitiba Square. Hoje, agora, a gente já pode falar assim, porque o nome de batismo já está definido, né? A gente está nesse processo de implantação. E aí eu te pergunto, o que você acha de iniciativas como essa? Para onde você entende que a indústria está indo? E você acredita que, a médio prazo, esse projeto de Curitiba Square, que é um projeto que se une a outras iniciativas na recuperação do centro de Curitiba, você acredita que isso reverbera para o Brasil? E qual que é a tua expectativa diante dos teus clientes desse projeto? Eu tenho certeza que vai reverberar. Eu acho que as pessoas têm que conhecer, entender qual é o propósito. Não é mídia por mídia, é o que você colocou. Eu tive a oportunidade, eu rodei ontem, hoje eu rodei de novo ali no entorno. Tem toda uma preocupação, está tendo uma recuperação de fachadas, de uma série de coisas no centro e trazer a população para o centro. Que é aquela coisa, as grandes capitais, ela tem vários centros, né? Porque o cara que mora no bairro X, ele acaba não saindo, ele vai no restaurante que é no bairro dele, ele vai no supermercado. E às vezes até o trânsito, toda aquela coisa, se acaba tornando de novo aquela coisa turística. Por que o Times Square? Por que o Piccadilly é o que é? O turisticamente. Cara, por que não ter isso em outras capitais? Por que não ter isso em São Paulo? Que é um absurdo. Então, assim. Aliás, eu tenho uma pergunta. Vira até uma. Um jargão, né? No mundo sim, em São Paulo não. Por quê? Porque assim, cara, não existe. Eu acho que tem espaço para todos. Eu acho que uma capital como São Paulo, que hoje é a capital do Brasil, sim, que tem uma relevância, as maiores agências, as mais premiadas no mundo estão em São Paulo. Eu acho que sim, tem que ter algo, pegar algumas vias, colocar alguns grandes formatos digitais que vão dar essa exuberância, essa qualidade, vão trazer novidades para os anunciantes. E não só, acho que BH também está no caminho de aprovação. Lugar, eu acho que tem vários mercados que podem se ter. Eu acho que o Dani, em Porto Alegre, fez um trabalho incrível. Ele tem uma passarela maravilhosa, incrível. Ele colocou um painel 3D lá, que é um absurdo. Então, assim, você tem grandes players em alguns mercados, você tem um icônico da Wii em Brasília, que é maravilhoso. Maravilhoso. Então, assim, cara, por que não ter algumas cidades, não ter os icônicos, como aqui não tem e vai ter agora? Icônicos, legal, vamos pegar essa linha, né? No podcast anterior, a gente estava falando da terceira onda, né? Que é como a gente vai caminhar para o final aqui. O que nós estamos falando que é a terceira onda, né? A gente vem de uma indústria da Out of Home que, na sua formatação, ela é muito rudimentar, né? Olhando para a história da minha família. A mídia exterior. Que virou exatamente. Né? Ela é rudimentar.
Pô, era meu avô, o pintor, o cara que ia lá e pintava a letra, né? Que desenhava no papel, que a gente fazia artisticamente os outdoors. Gigantografia. Enfim, gigantografia, pô. Depois veio um milagre, que era a policromia, que você olhando de perto não entendia, daí lá no outdoor ficava lindo. Então, depois a digitalização. E isso é... O reconhecimento, nós só estamos vivendo um reconhecimento nos últimos 5, 6 anos, nós estamos vivendo um reconhecimento, né? Porque eu acho que nós maltratávamos a indústria com a nossa incompetência, né? Falando aqui como empresa. E a terceira onda vai ser a gente, a partir de um reconhecimento, porque hoje a gente consegue dizer qual é o ROI, a gente consegue dizer com assertividade qual é o nosso alcance, nós conseguimos, né, com uma assertividade muito, com um nível de precisão como nenhum outro veículo, exceto a mídia digital, né, lá em redes sociais e afins, cara, nós conseguimos dizer qual é a nossa audiência hoje, pô. Acho que a gente não precisa entrar num VAC. Também um questionamento de audiência, de digital, então eu não quero entrar nesse mérito. Eu acho que até você colocou, eu acho que a terceira onda a gente vem de uma coisa que era lá o estático, né? Você não, o painel, a placa. Era a placa e tudo. A placa, o painel. Hoje nós estamos na digitalização. Que eu acho que assim, Curitiba é uma das pioneiras, BH foi uma das pioneiras em digitalização de grandes formatos. Você vê grandes mercados hoje, nasceram empresas de 4 anos para cá, 100% digitais e que Sim. se tornaram referência no mercado. E empresas tradicionais de outdoor e tudo mais ficaram para trás. Eu acho que a gente tem que olhar como um todo. Eu acho que a onda é a digitalização. Eu acho que vai ter uma convergência, já está havendo. Mas tudo vai ser digital ou não? Não tem como, né, Alisson? Não tem como. Mas eu acho que assim... E nem tem que ser, né? Porque tem criações porque o estático... Cara, o estático tem o seu... É icônico. O estático... O estático ele não está dividindo com ninguém. O estático, uma grande empena, se o criativo fizer ali uma puta de uma empena, pensando, e o cara hoje, a lona já não é aquele custo absurdo que era. O cara consegue trocar a cada 2 meses para não virar paisagem, né? Sim. Então, assim, o custo do insumo baixou muito. Então, eu acho que essa convergência da digitalização, eu acho que o mobile, eu acho que a precisão dos dados, das métricas, eu acho que esse é a era 3.0. É o que a gente vai entregar, como que a gente vai entregar. É a inteligência do mercado. É a gente dar essa segurança pro cliente, que no ponto final, quem paga a conta é o cliente. Eu acho que quanto mais a gente conseguir qualidade, eu acho que vai ser essa transformação. De hoje essa convergência, na hora que o cara passar ali no seu ponto que tem lá o digital, que tem a praça, que tem um pet, o cara no celular vai receber um push que, compre aqui a ração do seu cachorro. O cara fala, cara, é pegar o cara na jornada dele do dia. Eu acho que isso é precisão. E a gente já tem essa precisão do mobile de entender, né? Você entra no shopping hoje sem parar, já na hora você recebe aqui, o cara já entendeu que você entrou no shopping X, ele te manda um monte de ofertas e tudo mais. Aí você imagina aquilo lá, se aquela marca já sabe que a hora que o cara entrou no shopping, ele já consegue entender que lá dentro do shopping ele a comunicação já está girando. Só vai faltar, Alisson, eu sei que você está aqui, o Henrique é a loja, que você gosta de um vinho, comprar que está na promoção. Eu acho que talvez isso, na minha humilde opinião, talvez seja o 4.0. Eu acho que nós vamos viver ainda, nós vamos ter que conhecer a programática ainda, nós não conhecemos. Eu entendo que nós temos que vencer algumas coisas como... e a gente, né, tem muitos debates sobre checking, por exemplo, né, e acho muito importante a gente ampliar a nossa credibilidade cada vez mais, da gente realmente ter uma entrega diferenciada, enfim, tudo aquilo que a gente já comentou. Mas uma das coisas que as pessoas mais se preocupam e nos perguntam, Casa, mas então vocês, no final das contas, sempre falam que é tudo digitalização e que o outdoor vai morrer, pela 4ª vez nós vamos falar de novo. Nós não estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo que o outdoor vai ter o seu espaço, o front light vai ter o seu espaço, a empena vai ter o seu espaço, desde que eles tenham muita qualidade, muita entrega, né? A gente vê a história do mundo
como pontos icônicos, que essa que foi a palavra que a gente brincou aqui. Cara, nós temos pontos fora do Brasil que há 8 anos é do mesmo cliente. O cara é tão icônico que aquela marca não sai de lá. Ela vai trocando a tela, ela vai colocando os lançamentos, é uma vitrine dela. Eu fiz quando eu era veículo, a gente fez uma campanha para um anunciante no interior de São Paulo, onde ele patrocinava os times de algumas cidades, Botafogo de Ribeirão, 15 de Piracicaba. Cara, qual foi o desafio nosso? E você pegar, a gente fez 100% outdoor. A gente pegou duplos, triplos, para tornarem referência. Perto icônico. Aquela rotatória, a rotatória do Batel. Aquilo ali vira um ponto icônico. Porque o cara vira e fala assim, é perto daquele painel do fulano. Que eu acho o fulano é a marca do cliente, ele faz o name rights do povo. É isso. Ele se torna uma referência, ele é o icônico. Eu acho que, de novo, naquilo que a gente tá falando, que eu acho que é na precisão da estratégia, a programática é um ponto que, assim, eu acho que ela tem muito a evoluir. Eu fui até já me questionaram. É um ciclo novo de aprendizado. É um ciclo novo, porque, assim, eu acho que a programática, a gente tem que tomar um cuidado hoje. É bonito, tá em relevância, programar. A gente tem que tomar um cuidado que tem um monte de mercado que a gente não consegue fazer programática. E vendem que programática a gente faz no Brasil inteiro. No Out of Home você não faz no Brasil inteiro. E, de novo, acho que quem tem a capacidade hoje de entregar programática é quem tem muito digital. Sim. Então, acho assim, hoje você tem 200 faces digitalizadas, você pode até entregar a programática. Então, uma Eletromídia tem 60 mil, 70 mil, uma JC Deco, ela vai entregar. Agora, a hora que, de novo, não estou menosprezando, tirando, a hora que você cai num mercado, vai X, que o cara tem 10 painéis, o cara não vai, ele tem 8 slots. Como que ele vai entregar programática? Ele não vai entregar. E outra, a gente tem que tomar um cuidado como que a gente... Tem uma coisa de aprendizado, técnica ainda, tem... Acho que nós chegaremos lá, mas também, na minha humilde opinião, vai ser mais um caminho. Também, mas a programática vai acabar com as empresas de inteligência de mídia. Cara, esquece isso. É a mesma coisa a gente falar que digitalizar vai acabar com o estático. Não vai. Eu vou falar uma coisa que eu ouvi uma coisa, eu acho que você também ouviu. Vieram me falar que estavam propondo programática no estático. Então, assim, a partir do momento que você vira para um mercado no interior e fala, não, eu vou colocar aqui seu ponto estático, isso daí lá atrás, quando eu era o veículo, em 90, 2000, chamava-se calhau. E assim, você não vai conseguir. Como é que você vai trocar? Você vai colocar lá pro cara, na hora do almoço, vem almoçar num restaurante, à tarde você tira a lona, aí você coloca à noite de novo. Cara, então assim, a gente tem que tomar um cuidado com o que a gente reverbera, como que a gente leva e como que a gente faz. Eu acho que cada um, e como vocês, usando de novo o exemplo Curitiba aí, e falando de você, Outdoor Media, da Media Land, da Favreto, que estão fazendo um trabalho excepcional aqui no mercado, que a cidade está incrível, tem que ser um modelo para outro Brasil. Salvador é aquela cidade que, todo mundo sabe, Outdoor aqui tem a rarefação, tem que ter 30, 50 metros de distância. Eu acho que isso é o cuidado que todos os exibidores têm que ter no Brasil inteiro. A gente entende que isso realmente é importante. Vou fazer uma brincadeira aqui. Você usou um termo que me causa arrepios. E essa aqui é essa mesa gostosa, né? Você usou a palavra calhau. Você sabe quem que batizou, quem que inventou essa palavra ou não? Não tenho ideia. Que eu queria matar esse cara, viu, Cássio? Se eu descobrisse quem foi esse cara, eu queria matar. Eu lembrava porque na época de programador, você imagina São Paulo, a gente tinha 1000 quadros, só que ali aquele periférico, né? Sempre tinha lá 20, 30 e, o calhau virava permuta, com motel, com isso, com aquilo. E era aquilo. E era, você tem o quê? Quanto você tem de calhau? Tinha empresas lá atrás, eu lembro, tinha empresas que compravam o seu calhau e o cara revendia. Você imagina? Era o birô do calhau. E eu acho que isso é uma evolução da nossa indústria, sabe, Casa? Pelo seguinte, como é que a gente tratou isso aqui na Outdoor Media? Chegou um momento que isso começou a nos trazer constrangimento.
O que nós vendemos? Quem nós somos? Se nós vendemos calhau, elenca os calhau aí. Quais são os calhau? Isso. Tira. Tudo foi na régua. Nós, há 15 anos atrás, em número de faces era 4 vezes maior. Chegamos a ser uma empresa de 800 faces de outdoor. Então, eu acho que a indústria tem que amadurecer. Assim, cara, desculpa, se você está vendendo calhau, você tem que ir para outra indústria, né? Vai para outra indústria, vai para outro lugar. Isso daí né? é uma questão daí que é extremamente importante. É legal isso que você falou. Mas é uma coisa muito séria. Eu acho que a gente até falou fora do ar disso daí. Na minha época de programador, Alisson, a gente tinha lá no mapa, no Excel, a gente tinha o acompanhamento e a gente fazia a cada 6 meses aquele quadro. Taxa de ocupação para ver, negócio, tem que tirar. Claro. Vamos remanejar. Claro. Tira isso daqui não tá dinheiro, vamos colocar. Claro. Vale mais a pena você pagar 1.000 de aluguel ali do que você ficar pagando 100 aqui. Você vai vender porque você tá ali só para quê? Para mostrar que você tem quanti. De novo, voltando no que a gente falou. É mais quali que quanti. Eu acho que você consegue equilibrar, você tem menos dor de cabeça, você paga menos taxa, você paga menos tudo e menos dispersão. Eu entendo uma coisa, que o futuro do nosso negócio, ele passa por um choque de gestão muito importante. Em que, no momento em que o gestor, e aí nós temos que também entender isso, que nós temos que, como empresa, nós temos que entender cada vez mais o nosso negócio pelo viés de quanto esse negócio está deixando, quanto esse negócio está rendendo, quanto esse negócio está impactando a minha cidade, realmente, né? Nós temos um relatório de ações sociais que nós entregamos todos os anos. Eu até estava dando uma olhada superficial no que o nosso time de marketing está preparando para a nossa apresentação no final de ano. Nós realmente fazemos a diferença socialmente com um poder que nós temos. Nós temos um poder na mão de comunicação em fazer uma campanha para uma associação com 50, com 100 faces, que tem uma capacidade de arrecadação que mexe no ponteiro, que faz a diferença para muita gente, sabe, Casa? Eu acho que até usando o exemplo, que é o Dia da Gratidão com a J faz no Rio lá, espetacular o trabalho. Que agora, ele todo ano ele pega uma instituição, reverbera no Brasil inteiro. Reverbera no Brasil inteiro, isso aí. E ali você vê o tamanho e a potência que é o negócio. Eu acho que o ano passado eles fizeram com a... Eu acho que esse ano é a mesma. Não, esse ano é a... Acho que o ano passado foi Gerando Falcões, se não me engano. Não, foi... Acho que teve Gerando Falcões e teve a outra, que é aquela mulher de São Paulo, eu até me esqueci o nome. Eu já vou lembrar. Que ela fez um trabalho extraordinário no sertão do Nordeste. Cara, ela ficou emocionada. Foi uma entrega cara, você vê a entrega que foi gigante. Para Gerando Falcões também foi ela Gerando Falcões. Não Falcões. Foi Gerando Falcões ano passado. Esse ano foi Terra Viva. Esse ano é Terra Viva, que até o Bergão é um dos caras que investe lá e tudo mais, que é muito legal. Eu acho que assim, esse é a potência do nosso negócio no Brasil. Eu acho que dessa maneira, e isso falta reverberar. Pegar esse dado aí, entender e falar, e pegar o depoimento, falar, olha isso daqui, o que vocês fizeram por nós, e tem isso daí. Eu acho que falta isso, eu acho que é muito legal isso. Só que a cabeça, eu acho que a cabeça do empresário, do gestor, é muito diferente uma do outro, né, Alisson? Muito. E aí a gente vai entrar num tema e num funil aí que a gente vai ficar aqui 3 dias falando que eu acho de extrema importância isso que você colocou, que é um trabalho que vocês fazem aqui, tem outros exibidores que fazem. Tem muita gente fazendo bastante coisa bacana. No Brasil inteiro. Sim. Mas eu acho que falta mais de fazer. Eu acho que quando a gente uma mobilização, né? Essa mobilização a gente tem que... Amigos do Bem foi a do ano passado. Amigos do Bem é comandada pela mãe do Richard, né? E é um trabalho maravilhoso. E ela deu um depoimento que foi um absurdo. Então, isso o meio tinha que... Sim. Levar isso daí e falar, olha, isso daqui foi feito com as empresas independentes desse Brasil afora, e olha quanto deu de resultado numa campanha que se faz em novembro e que agora
em São Paulo eu sempre sou impactado e ajudo, que eles vão para o GPA, fica todos os voluntários lá, você não compra uma cesta básica para mandar para o sertão. Cara, é demais isso. Espetacular. É espetacular. Eu comecei, Casa, nós estamos indo para o final, e eu comecei de coração aberto dizendo uma coisa que é genuíno. Né? Eu tenho em você uma pessoa que me dá bons conselhos. Indo para o final, nesse momento, eu tenho a missão, o privilégio de estar sentado lá na cadeira da Central de Eldor, e a nossa expressão lá do Brasil com S, do Brasil com Z, né? É uma coisa assim que é da natureza da Central de Eldor. Eu estou sucedendo recentemente o Valério, o João, né? Temos a felicidade de estar trabalhando os três com a mesma diretora executiva, a Fabi, e lá nós temos um cuidado tão grande com o Brasil com S, né? Que são as empresas que estão nesse Brasil gigante que você programa o tempo todo. E assim como você é um conselheiro para mim, terminando aqui essa super oportunidade de estar com você, que conselho que você dá para esse empresário que está no Brasil com S? Como é que esse cara pensa a empresa dele? Como é que esse cara faz as suas reflexões para que ele faça um planejamento? Cara, olha, meus próximos 5 anos tem que seguir esses pontos macros aqui. Você é um comprador de mídia, você é um cara que tem história na mídia, passou por diferentes departamentos dentro de uma empresa, você conhece. E nem todo mundo tem a oportunidade e o privilégio, né, de estar lá almoçando com você, pedindo conselhos e tal. Qual é o teu conselho para essa turma aí, que é a turma do pequeno grande negócio? Quero ver se você vai ler o livro, hein, meu? Vou fazer uma prova. Pega o telefone do Alisson, eu vou passar aqui, ele vai dar um coaching para vocês, que é um gestor incrível, impecável, que tem a coisa na unha. E eu falo de coração que, da mesma maneira que você, eu tenho um respeito, um carinho enorme por você e por outros grandes empresários nesse Brasil que tem um movimento hoje muito bacana de enaltecer, de elevar e de melhorar o nosso meio out of home. Eu acho que esses caras, ele tem que se galgar, poupar de quem é o cara que está fazendo a diferença no Brasil. Às vezes o cara de Mossoró, o cara pode ver quem é o cara que está fazendo a diferença em Fortaleza. Pô, você tem lá uma Divulcart, uma Urbi, você tem várias empresas lá, Vision. Cara, o que esse cara tá fazendo diferente que eu posso fazer para minha cidade? E às vezes o cara tá em Mossoró e pode ser uma inspiração pro cara que tá numa capital. O cara que tá exatamente voltando. Porra, esse exibidor de Montes Claros, cara, se o cara chegar... Qual é o nome da empresa, Casal? Legal. Puta, cara, eu vou até pegar aqui... É porque vale a pena, sabe? Cara, deixar aqui pra turma olhar e fazer o cara, eu fiquei tão impressionado, assim, um cara muito inteligente, Alternativa Publicidade, é o Bernardo, o nome dele. Legal. Cara, o cara... Eu não te conheço, Bernardo, mas se o caso tá falando bem de você, Alisson, dou parabéns. eu fiquei... Deixa eu fazer uma pergunta, ele tá na Central de Eldor ou não? Não sei. Bernardo, se você não estiver na Central de Eldor, você tem 2 horas para... Alisson, eu fiquei impressionado com a qualidade, com o empenho dele. Que bacana. Ele é um cara que... Com cuidado. E, cara, eu acho que são esses Bernardos que vão melhorar e vai enaltecer o meio, e vai elevar o meio para uma puta qualidade. E isso coloca, Casa, assim, a gente num patamar de uma conversa de adultos, de pessoas conscientes, maduras, e que não estamos dizendo que o Bernardo lá tem que digitalizar tudo. Talvez ele não tenha que digitalizar nada neste momento, mas ter um plano para 5 anos, mas ele tem que ter... Isso que você disse ele que tem um icônico 3D em Montes Claros. Eu fiquei impressionado. Então, assim, o cara... onde o Bernardo se inspirou? Ele é um cara bacana para falar, eu me inspirei que eu fui para Curitiba, eu fui... Já é uma inspiração para outros. Então, é isso que eu acho que, assim, de novo, cara, esses caras no Brasil, eu me inspirei em muita gente para eu estar onde eu estou. A vida não é essa vida de novela que às vezes as pessoas olham e acham que tudo é bacana, tudo é legal, né? Os tropeços, levanta, cai, levanta e cai. Eu tenho um time incrível, maravilhoso por trás, que hoje eu tô aqui, o time tá lá, tá entregando, tá fazendo. Então, assim, cara, eu tenho que me inspirar nas coisas boas dos meus concorrentes, dos meus amigos,
E não só no meu mercado. Eu tenho que ter inspiração de outras pessoas e outros setores. Como o cara fez para chegar até aqui? Qual que é? É igual eu, de novo, eu tenho a premissa de transparência, de entrega, de qualidade. Eu não vou perder isso jamais. Então, eu acho que isso que as pessoas têm que ter. Como que eu faço para melhorar? Olhar pessoas que são vencedoras, que estão fazendo um trabalho, não só vencedoras, que fazem um trabalho legal, que estejam fazendo a diferença ali naquela comunidade, caminho, né? E na região dele, ou na capital, ou no Brasil. Quem é esse cara que está fazendo? Eu quero entender como que esse cara está fazendo, como que ele fez, qual é a história desse cara? Porque a gente julga muito, né, Alisson? O cara vê um cara que, o cara tá legal hoje, o cara, venceu na vida, as pessoas julgam, esse daí mal sabe como que foi. Sim, uma história, né? Então... Quanto custou, né, para estar ali, né? O cara abdica de muita coisa, né? Então, eu acho que a inspiração vem de pessoas do bem, que fazem o bem e que, cara, se não se desvirtue aí no caminho para querer criar atalhos, que eu acho que o atalho, a vida é curta. Legal, Casa. Eu resumo isso sempre assim. Eu tenho 4 coisas que eu acho que vão fazer a diferença na nossa vida sempre. Humildade, humildade, trabalho, trabalho. Né? É isso. Então, obrigado por nós estarmos juntos aqui. Obrigado pelo teu tempo. Né? A Outdoor Media agradece demais, porque você está dando para nós algo que não tem valor. Tempo, né? E te agradeço do fundo do coração. Obrigado pela aula, obrigado pela lição de humildade. Essa tua última mensagem eu acho que fica gravado para todos nós, né? Trabalho, trabalho, humildade, humildade. Vamos olhar para quem faz o bem, vamos olhar para boas inspirações, não nos preocupar. Acho que foi muito rico isso que você falou, né, Casa? Poxa, o cara é de Montes Claros, o Bernardo de Montes Claros, tem que comparar com este nível. Não adianta comparar banana com maçã, né? E ir degrau a degrau lutando. Que a nossa indústria, ela é forte, pujante, maravilhosa, mas ela vai exigir alto nível de profissionalização aonde quer que estejamos. Cada vez mais. Obrigado você pela oportunidade. Prazer estar aqui com você, Alisson. Obrigado pela receptividade aí, por tudo. E tamo junto. Obrigado, meu irmão. Vamos fazer cada vez mais esse mercado arrebentar. Amém. Tamo junto.